Autoconhecimento, aliás, eu digo isso há muitos anos, é o único investimento que tem retorno garantido, porque muda a sua visão do mundo, mudam as suas decisões, muda como você se relaciona com as pessoas, muda a sua comunicação, muda o seu nível de tolerância, a sua paciência. Você começa a perceber por que as coisas, determinadas coisas te irritam, por que determinadas pessoas te irritam. E essa consciência nos traz uma leveza enorme. E por que leveza? Porque nós não nascemos com a nossa personalidade. Cada um de nós nasceu inocente, translúcido, pura natureza. Nenhuma criança, quando aprende a andar, está preocupada com os tombos. Ela vai e tenta, levanta e tenta andar de novo. Não está nem aí se você está dando risada dela, que o tombo foi feio ou ridículo. Criança não liga para esse tipo de coisa, não é assim? E por quê? Porque ela é completamente inocente, pura. Mas à medida que ela vai sendo moldada pelos pais, ela começa a perceber aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela não pode fazer. As pessoas começam eventualmente a levantar a voz com elas, tentam condicioná-la com isso, com aquilo outro, e ela começa a desenvolver uma capacidade de agradar ou de não ser rechaçada pelas coisas que ela faz. É o início da construção da sua personalidade. A criança captura tudo que está à volta, de bom e de ruim. E segundo a sua própria inocência, ela interpreta aquilo. Por isso, muitas pessoas que se sentem rejeitadas porque foram rejeitadas na infância, mas muitas vezes aconteceram coisas na infância dessa pessoa que o ego dessa criança que estava nascendo para construir a personalidade, que eu chamo o ego de maestro da personalidade, interpretou determinados acontecimentos como rejeição. E nem foram. É uma interpretação. E aquilo fica marcado dentro de você, o ego constrói sua personalidade, e aquele evento ele vai influenciar talvez você o resto da sua vida. Quantas pessoas se sentem rejeitadas porque foram rejeitadas quando criança e parece que elas têm um X na testa e são rejeitadas para o resto da vida. Tudo que ela começa, ela tem aquela sensação de que vai ser rejeitada. De alguma forma, por alguém, por um grupo, por uma empresa, por uma entidade, por uma comunidade. Por que isso? Quando você aumenta o seu autoconhecimento, você consegue perceber como essas coisas são construídas. E muitas delas são interpretadas erradamente. Não quer dizer que você vai voltar lá como uma hipnose e tal, e falar assim, nossa, não foi isso, eu não fui rejeitado, olha só que interessante. Não, você vai entender que aquilo é algo que aconteceu lá no passado, seja ele verdadeiro ou não, dependendo da interpretação do ego, e que hoje não tem o menor cabimento de continuar acontecendo. Você não é mais aquela criança. E muita gente diz assim, né? Eu sou assim porque os meus pais... Nós já estamos grandinhos para ter consciência e parar de culpar os nossos pais. Por isso que eu digo, o Enneagrama da Personalidade é para todos, mas não é para qualquer um. Porque alguns não estão dispostos a largarem essas explicações que criam justificativas para o resto da sua vida. Para você explicar tudo o que te acontece. Para você explicar os seus fracassos, as suas dificuldades nos relacionamentos, para justificar os seus gostos, justificar os seus obstáculos, justificar, às vezes, até a sua preguiça. Bom, mas eu não estou aqui para meter o pau, porque a boa notícia é que tudo isso é possível você mudar. Conhecendo melhor a si mesmo, e o Enneagrama da Personalidade é uma ferramenta que te ajuda nessa pesquisa, nessa descoberta, nessa jornada. E é uma jornada, porque é um processo, não é uma coisa que você lê um livro. Informação não é transformação, como eu sempre digo. Você pega, lê aquilo e fala, ah, agora sim, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, tá tudo certo, agora entendi. O entender é conhecimento, entender é cognitivo, lembra disso? Cognitivo. Entender não significa
transformar-se. Você aprende, tem informação, inicia a sua transformação. É um processo. Quanto tempo leva? Depende de você. Depende dos seus obstáculos, da sua resistência, depende do seu ânimo, da sua motivação. Para cada um tem um tempo para isso acontecer.